Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa live eu conversei com o Juliano Dal Corso, que é o primeiro Master Instructor da Oxygen Advantage aqui no Brasil, que é um programa de treinamento da respiração que eu já acompanho há algum tempo e admiro muito, por isso fiquei muito feliz de conversar com ele. E ele também é fundador da Breath Connection, uma plataforma de cursos e programas de treinamento baseado na ciência da respiração. Então eu espero que vocês aproveitem muito do que ele tinha aí para compartilhar com a gente. Ele tem muito conhecimento, apaixonado pela respiração assim como eu, e deixe seu comentário aqui depois que você assistir. Não esqueça de seguir o Juliano no canal dele, que vai estar aqui embaixo também. Beijão! Muito bem-vindos à nossa live Por que Respirar Menos? Vão chegando, vão batendo no coraçãozinho, vão começando a compartilhar a live aí com quem está assistindo. Hoje a gente vai falar sobre esse tema que já está dando uma polêmica aí. A gente fez uma postagem agora cedo, as pessoas estão todas em dúvida, mas como assim respirar menos? Será que respirar tem limite? Será que a gente pode respirar à vontade? Então hoje a gente vai esclarecer tudo isso e muito mais sobre respiração com o Juliano, que é Master Instructor da Oxygen Advantage. Uma honra para mim receber ele. Daqui a pouquinho ele está entrando na live já, eu já vou chamando ele por aqui. E eu pegando, sejam muito bem-vindos, bem-vinda Clay, galera querida, vão batendo no coraçãozinho, vão mandando a live para todo mundo. Tô melhor sim, tô me sentindo melhor, né? Como eu falei nos meus stories agora há pouco, muita gente falando, você tá doente, fica aí quietinha, mas esse é o tipo de coisa que me dá vida. Eu amo falar sobre respiração. Olá, seja bem-vindo. Olá, Renata. Tudo bem? Tudo bem, Juliana, e com você? Tudo certo, tudo tranquilo. Um prazer enorme falar com você, uma honra para mim. Vamos ver. Já acompanho o trabalho do Juliano há um tempo, até vou tomar aqui um tempinho rapidinho para me apresentar para quem está chegando no perfil dele e não me conhece. Então, eu sou Renata, eu sou biomédica, eu sou professora de yoga, apaixonada por respiração, também tenho vários treinamentos na área da respiração. Um Uhum. deles que eu vou fazer ainda é o do Juliano, né? Porque, enfim, eu já acompanho o trabalho dele há algum tempo, acompanho o trabalho do Patrick, que é o seu guru, né? E Uhum. admiro muito o trabalho dos dois e quis trazer para vocês hoje, tem uma comunidade aí do yoga que me acompanha, quis trazer um pouquinho mais sobre esse tópico tão importante da respiração, algumas coisas que na verdade existem muitas lacunas para a gente que é do universo yoga sobre respiração e a gente nessa conversa conseguimos preencher algumas delas, né? Então seja muito bem, Legal, muito obrigada por atender o convite e pode se apresentar para a galera aí. legal, né? Legal, Renata. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui falando contigo, porque eu sou praticante de yoga, né? Uso muitas técnicas também de pranayama. E quando eu fiz as formações da Oxygen, realmente foi mind-blowing assim para mim, porque entrou bem na fisiologia da respiração e aí começou a esclarecer muitas coisas que eu tinha dúvida e que provavelmente muitas pessoas têm, né? Não associar só a respiração para a prática de yoga, mas sim para o dia a dia, para a vida, né? E que é um dos objetivos da yoga, mas como tu comentou, eu acho que se perdeu um pouco disso, se perdeu um pouco desse conhecimento mais ancestral, que não era tanto relacionado a fazer posturas muito complexas, né? Mas sim ter boa postura, ter movimento, saber respirar bem, controlar melhor a mente. Então eu fui entrando, eu entrei pela yoga, foi a yoga que me despertou a, essa paixão pela respiração, mas aí quando eu comecei a fazer algumas formações de breathwork também, que tem essa parte mais de conexão espiritual, também começou a perceber que realmente tinha muitas vertentes que falavam sobre a respiração, muitas formas de analisar a respiração, né, como a yoga, como o breathwork, como a respiração consciente, que é também daí mais para o lado clínico, né, que a gente fala até, o Patrick veio do buteico, né, e o buteico era bem clínico o negócio. Então, para mim foi uma transformação muito grande na minha vida, depois que eu comecei a entender isso, estudar sobre isso mais, e aí acabou virando uma paixão que virou meu trabalho hoje, né? Eu fiz uma transição de carreira, depois de 17 anos de empresário, e foi uma mudança bem grande. Sempre lidei com pessoas, com equipes, mas agora é muito diferente, né? Agora na posição de ajudar de forma individual, por mais que tenha um workshop, que são várias pessoas, né? É cada um no seu processo, e é interessante entender que a gente tem um corpo incrivelmente
perfeito e complexo e que a gente sabe muito pouco sobre ele. Muito pouco sobre ele. E a gente fica buscando tudo fora, né? Então eu comecei a estudar, aprofundar um pouquinho no estudo da respiração e comecei a perceber que tinha muita coisa para ser entendida ali e relacionada a praticamente tudo. E aí hoje, então, esse é o meu trabalho como terapeuta e treinador de respiração, também com sound healing, são técnicas que eu me apaixonei bastante do som, Sim. e também essa parte mais, como eu comentei, de esportes ou terapia, né? Performance ou de forma terapêutica mesmo. Então foi assim que eu comecei a me apaixonar pela respiração. Maravilha, é muito lindo, né? Eu também tive um trajeto onde fui cada vez me aproximando, vendo também, comecei com yoga, fui vendo outras Uhum. que são altamente transformadoras, muito profundas, muito transformadoras. Eu vi, gente, é isso que eu quero fazer e cada vez mais também vou para esse lado. Então é muito legal, muito bonito e infelizmente é um tema que, por mais que a gente saiba, quem experiencia um pouquinho, sabe o potencial Uhum. transformador que tem, mas a gente ainda não conversa muito sobre esse assunto, né? Aí É. eu Uhum. por que será? Por que será que a gente não fala sobre? Às vezes surgem umas teorias aí, a gente pensa, poxa, será que é porque respiração não custa nada? Não custa nada, né? A gente não precisa, a gente consegue resolver ali. Não sei se esse é o motivo que está por detrás dessa falta de conversar sobre, mas estamos aí para tentar mudar essa realidade, né? É, essa se torna uma missão mesmo, né? Porque eu vi uma transformação muito grande em mim e isso não tem. Posso ver 200 estudos científicos, eles me ajudam a comprovar o que eu estava sentindo em mim, só isso. Mas é muito importante. Eu, por exemplo, estudei engenharia eletrônica, então eu vim desse lado racional, de olhar a ciência, de olhar, né, o que a gente pode observar no mundo físico, mas a maioria das pessoas esquece do campo sutil. E quando a gente fala de respiração, ela é a nossa principal fonte de energia, não é só química, é realmente eletricidade, nós somos elétricos. Então, hoje de manhã eu estava vendo uma live de um médico, onde se falou muito sobre saúde, sobre suplementar isso, aquilo, sobre mitocôndrias. Em 1 hora de live, o assunto respiração sequer foi cogitado. Como que a gente vai a gente tem que entender assim, a gente fica 30 dias sem comer, fica 5 sem tomar água, fica vários dias sem dormir, sem pegar sol, sem botar os pés na terra, que tudo isso é a vitalidade da saúde, na minha opinião, né? Botar os pés na terra, sol, porque isso tem a ver com eletricidade também, né? O prana que se falava na yoga, mas hoje já é científico também. Então, a importância do grounding, de botar os pés na terra, isso com aparelhos que medem a variabilidade da frequência cardíaca, falando de respiração, só de botar o pé na terra, a variabilidade da frequência cardíaca já muda, já melhora. Só colocar o pé na terra em segundos, em poucos minutos, tu consegue perceber uma mudança na variabilidade da frequência cardíaca. Está totalmente relacionada à boa saúde. Então, quando a gente fala de botar os pés na terra, pegar sol, respirar bem, tomar água, dormir, e aí sim, o alimento ele está envolvido com tudo isso, mas é simples de observar que por ordem de prioridade ele fica por último em questão de tempo. Eu aguento muito mais tempo sem comer, porque meu corpo estoca energia. Sim. Agora, o resto das fontes de energia, principalmente a respiração, eu tenho pouquíssimos segundos. Então, a gente não pode. Até eu vi que teve um comentário, eu vou comentar, Renato, que eu acho que é engraçado a gente falar sobre isso. Pronto, agora até respirar, nós estamos respirando errado, ou estamos respirando muito. Tem uma forma certa. Ei, ar é química. Comida é química, água é química, sol é química, botar os pés na terra é química, porque tudo envolve um processo energético que vira química. A gente só as ligações químicas acontecem depois das ligações elétricas. Ou seja, é uma consequência. A coligação química depende da coligação elétrica primeiro. Nós somos pura energia, somos prótons, elétrons, nêutrons. O que nos diferencia de uma árvore é o conteúdo de informação e de energia. Porque em substância química nós somos exatamente o que a árvore é. Muito Os bom. mesmos componentes químicos, igual, idêntico, só muda a energia e a informação. Então, a gente, por ser só, a gente é pura energia e a respiração ser a principal fonte de energia, sempre que um profissional da saúde desconsidera a respiração, ele só está desconsiderando a principal fonte de energia. O que deveria ser olhado primeiro está sendo olhado por último ou nem olhado. Exatamente.
É isso que está acontecendo, muito bom. Realmente, achei bem curiosa, né? E aí, justamente porque o nosso post foi sobre a chamada, que é a chamada da live, o porquê de respirar menos. E aí já começou a Sim, dar um furdunço, aí o pessoal pensando, mas como assim? Agora até respirar faz mal, tudo faz mal, mas não é por isso, né? Então até vamos dar início, entrar nesse assunto, assim, para que o pessoal entenda melhor bom, por que que é, o sim, que que é com esse respirar menos, o que que a gente está querendo dizer com isso. legal. A gente tem que equilibrar aqui, porque a gente tem profissionais da saúde, pessoas que trabalham e pessoas que talvez só não entendem muito e só estão buscando melhorar a sua saúde. A gente tem que entender que se a gente pega, se a gente tem uma quantidade ideal de comida, por que não teria de respiração? Se tem uma quantidade ideal de água, uma quantidade de horas de sono, por que não teria de respiração? Essa é a primeira pergunta. Por que não existiria? Sendo que ela é a principal fonte de energia, que a gente não pode ficar. Se vocês prenderem a respiração agora, pessoal, eu garanto que a maioria de vocês, em menos de 30 segundos, já está desesperado por ar. A gente pode até fazer esse teste no final da live, tá? Eu garanto que a maioria das pessoas não passa de 25 segundos de forma confortável. Só que o ser humano não foi sempre assim. Se a gente olhar lá atrás, na história, nos livros, na literatura, ou tudo, observando o corpo humano, porque a gente não pode falar muito desse tipo de assunto só olhando para frente, a gente tem que falar olhando para trás. Como era antes, né? Os crânios eram diferentes, a estrutura da face era diferente, não existia dente torto. Dente torto é uma consequência da respiração bucal. Uhum. Então, a gente teve uma série de adaptações negativas no nosso corpo por respirar mal. Mas por que respiramos mal? Por questões emocionais, principalmente, porque a respiração está ligada com as emoções, com o sistema nervoso autônomo. Então, se a gente perde a nossa respiração, a gente perde o controle do nosso sistema nervoso autônomo. Ele é autônomo, certo? Ele faz a maior parte das funções de forma autônoma, mas ele tem também o nosso controle, que é somente através da respiração. Não posso dizer, coração, para de bater, diminui. Agora, se eu diminuo a respiração, o coração diminui. Então, a respiração é esse elo entre corpo e mente. Então, existe sim uma forma, uma maneira de respirar que é mais saudável, que é mais natural. Todos os outros estados são estados não naturais. Por exemplo, se eu prender a respiração, não é um estado natural. Em alguns segundos eu vou começar a ficar mal. Se a gente hiperventilar, a mesma coisa, só que é cumulativo. Então, a gente começa, a criança nasce respirando perfeitamente, com o tempo ela vai, por questões emocionais ou comida inflamatória que tranca as narinas e aí a pessoa acaba respirando pela boca, né? Então, a criança já, né, porque até os 6 meses é impossível para ela respirar pela boca, ela só consegue depois de 6 meses. Então, ou seja, já nasce perfeito, respirando só pelo nariz, movimentando a barriguinha. Agora, a gente respira demais porque a gente não consegue lidar com as emoções e a gente começa a hiperventilar. Existem muitos níveis de hiperventilação. Existe uma pequena hiperventilação até uma hiperventilação crônica, que essa está relacionada a, acreditem ou não, 100% das doenças. Não existe nenhuma doença que não tenha uma relação com a hiperventilação. É o que a ciência está mostrando. Até a osteoporose, ou seja, da ponta do nariz, o ar que entra e sai está influenciando os seus ossos. Sim, está influenciando os seus ossos. E o processo, para quem não é muito da área, é bem simples de entender. Quando a gente hiperventila, a gente respira além da nossa necessidade metabólica do momento presente. Essa é a classificação de uma hiperventilação. Se eu estou respirando além da necessidade metabólica do meu corpo do momento presente, meu corpo está tendo que fazer adaptações para se manter equilibrado. O corpo quer o equilíbrio do pH, sempre. Ele vai sempre buscar esse equilíbrio. Isso é uma forma automática. Isso sim a gente não tem controle nenhum. Por mais que eu afete a minha ventilação, que é prender a respiração ou respirar mais, a respiração eu não afetei. A respiração a gente não tem controle nenhum sobre ela. Nós temos um pequeno controle sobre a ventilação, que vai sim ter um certo impacto na respiração celular, na respiração pulmonar. Ou seja, o que está acontecendo com a gente hiperventila? O sangue começa a ficar muito alcalino. E a gente também, de novo, volta para o alimento. A gente está preocupado se eu comi uma comida que é ácida, se é alcalino, tal alimentação alcalina. 90% do pH é controlado pela respiração. Se preocupar com a comida é se preocupar com a formiguinha e esquecer um elefante. Sim. Que está passando do lado. 90% do pH é controlado pela respiração. Sempre que a gente hiperventila, a gente respira além da necessidade metabólica, o nosso sangue fica muito alcalino.
Uma vez que o sangue fica muito alcalino, o corpo tem que se adaptar nesse processo. Então ele começa a, por exemplo, colocar bicarbonato da corrente sanguínea pela urina para fora, porque ele precisa equilibrar o pH. Esse mesmo bicarbonato que a gente compra quando está com azia e toma um pouquinho quando está ácido, ou seja, para equilibrar o pH. Então, se o nosso corpo está ficando muito alcalino, ele tem que dar um jeito de jogar bicarbonato para fora para voltar ao pH ao natural. E nesse processo ele leva sais minerais importantes da corrente sanguínea. Por isso que começa o sangue fica sem e ele precisa desses sais, senão ele não funciona direito, não vai entregar nutrientes. Ele começa a roubar do osso, que é uma forma de estoque do nosso corpo. Incrível, né? É incrível, é incrível, é incrível. É tão um assunto, de certa forma, novo, mais de 5.000 anos que os yogis falavam disso, né? Tá? Mas é um assunto novo para a ciência, quase ninguém fala. A gente vê, eu vejo as lives de profissionais da saúde falando disso, falando daquilo. Ninguém toca no assunto respiração, mas se a gente respira 23.000 vezes por dia, 25, 20, depende, como que isso não vai impactar? É claro que está impactando, é óbvio que está impactando, e de formas muito profundas, inclusive, uma vez que 70% das toxinas saem pelo sistema respiratório, 84% da gordura que o nosso corpo elimina sai através de CO2 pela respiração, Nossa, né? É a principal responsável pela estabilização da coluna vertebral, o músculo, né, o diafragma, a musculatura respiratória aqui do abdômen. Então, se eu não tenho uma boa respiração, não tenho uma boa postura, não consigo ficar com a coluna ereta. Se eu não fico com a coluna ereta, meus líquidos não são bem transportados ao longo do corpo, ou seja, corrente sanguínea. E tudo isso está sendo afetado de forma bioquímica e biomecânica, né? Então, biomecânica é essa questão mais postural, né, movimento, tá. e a bioquímica, que é o que a gente iniciou falando, então, tem tudo a ver com produção hormonal. Então, se a gente respira muito rápido, tanto que tem estudos mostrando, por exemplo, que a técnica do Wim Hof, que a gente respira 30 vezes, profundamente, solta e faz 30 ciclos, né? Depois repete esse exercício mais uma ou duas vezes. A gente produz a quantidade de adrenalina na corrente sanguínea igual a de uma pessoa que vai pular de bungee jump pela primeira vez na vida. Sério? Em 30 respirações, você produziu a mesma quantidade de adrenalina que Aham. uma pessoa que vai pular de bungee jump a primeira vez. Eu aproveito, Ou seja, essa é uma coisa que eu tenho muita dúvida, né? São sobre as técnicas de hiperventilação. Porque sim. experimentei várias, e geralmente, quando eu faço uma técnica de hiperventilação e faço um bom ênfase na recuperação depois, né? Ao voltar à Uhum. respiração mais lenta, leve e profunda, a sensação é fantástica. A sensação Sim. é fantástica. E aí, o que está rolando sobre isso, né? O que acontece? Será que isso, de alguma maneira, isso pode ser negativo ou realmente utilizando essas técnicas é uma coisa legal? É, seria um segundo nível. Seria, no mínimo, um segundo nível. Né? Talvez terceiro. Porque o que acontece? A gente tem que entender como a gente estava falando a gente está respirando muito, né? A quantidade de ar ideal é de 4 a 6 litros por minuto que um ser humano deveria estar inalando, trocando de gases, né? 4 a 6 litros por minuto. A gente está respirando de 12 a 18 litros por minuto. Ou seja, as pessoas estão respirando muito. Uhum. Mas como assim? Por que isso? Emocional, ansiedade. Quando a gente fala, uma pessoa fala que está ansiosa, e eu vejo de novo, as pessoas indicarem um monte de coisa e não tocar no assunto respiração, não faz o menor sentido, porque o que gera a ansiedade? Excesso de respiração. Simples assim, 1 mais 1 é 2. Se a gente respira rápido, o corpo entende que existe uma ameaça, que tem algo nos ameaçando no ambiente, que eu vou a qualquer momento precisar correr, estar com o meu metabolismo acelerado para responder aquilo rapidamente. Simples, se a gente for analisar, é simples. Estou respirando rápido, meu corpo entende que existe uma ameaça. Tá, mas não é o corpo que controla a respiração, não é o sistema nervoso? Sim, se o sistema nervoso está superestimulado, ele vai superestimular a respiração. A respiração é a única forma que a gente tem de acessar o sistema nervoso. Por isso que nós somos o único ser vivo que tem um certo controle sobre a própria respiração. O coelhinho respira 60 ciclos por minuto, vive 3, 4 anos. A tartaruga respira 3 ciclos por minuto e vive mais de 100 anos. Existe uma escala. Quanto mais devagar o animal respira, mais ele vive.
Não é uma coincidência, um acidente da natureza. E nós estamos num patamar onde a gente consegue ter consciência da nossa respiração. Então, o ideal para nós era 127 anos, conforme olhando essa tabela. Só que a gente vive menos isso porque a gente literalmente queima energia o tempo todo quando está respirando de forma acelerada. Antigamente se vivia menos, talvez porque tinha uma doença e não tinha cura, não tinha evolução tecnológica para trabalhar algumas doenças. Mas se perdeu muito nesse caminho e se trata só sintoma, ninguém trata causa quase. É raro a gente ver alguém que está tratando a causa, Uhum. né? E a gente vai só no sintoma. Então, por exemplo, tá ansioso, toma um remédio, toma isso, toma aquilo. Ei, mas é a respiração que está controlando seu sistema nervoso autônomo. Ela é o elo entre isso. Qualquer técnica que fizer que não envolver a respiração não faz sentido. Não faz o menor sentido. Sim. Porque o sistema nervoso autônomo é que está controlando ela. Se eu não tenho essa consciência, o meu sistema nervoso autônomo está me governando. As nossas emoções estão nos governando. Então, uma hora eu estou eufórico, eu vou lá, faço isso como. Outra hora eu estou extremamente triste porque alguém não me aprovou, não deu a quantidade de curtidas que eu queria no tal post. Pronto, já é motivo para eu me sentir mal, sentir triste. Ou seja, emocional, ele está sempre oscilando e é inevitável, quase isso. O que muda é que quando eu estou percebendo a minha respiração, eu não deixo isso influenciar meu corpo, que isso não retroalimenta o problema. Uma vez que a gente começa a ficar ansioso e não percebe a nossa respiração, vai produzir adrenalina, vai desequilibrar o meu corpo hormonalmente, porque ela está totalmente ligada a todos os hormônios do corpo. Tanto que os yogis pediam sempre para a gente manter coluna ereta, porque todas as glândulas hormonais estão na coluna vertebral, elas estão nesse alinhamento. Se eu não tenho postura e não tenho consciência disso, eu estou afetando diretamente a produção hormonal. Então, como que eu vou me acalmar fazendo um Ho oponopono, e tudo isso funciona muito, sem prestar atenção na minha respiração? Por isso que não existe terapia, hipnose, teta healing, o que for. Que a primeira coisa que a gente vai dizer sempre é: respira devagar, para que a pessoa comece, então, a afetar a química, a produção hormonal do corpo, e aí, por consequência, a mente se acalma. E o que as pessoas fazem é o oposto, elas querem acalmar a mente e esquecem que estão respirando, que somos um ser vivo, que respira, e que é bíblico isso, né? O Senhor Deus soprou nas nossas narinas a, o sopro da vida, e que desde então o ser humano é uma alma vivente. Sim. Que a gente lê a etimologia da palavra respiração, ela é espírito. A nossa respiração é o nosso espírito. Como que eu vou trabalhar uma terapia, seja ela espiritual, ou que na verdade tudo é espiritual, mas Sim. não existe nada que não seja espiritual. Se nós somos um ser espiritual, tudo que a gente faz é espiritual. Concordo. O problema é que a gente costuma rotular isso é espiritual, isso não é. Colocar, Tudo é espiritual. a gente coloca em caixinhas isso muito. Coloca em caixinhas. Então, não faz sentido eu ficar sofrendo por problemas, esquecendo que eu tenho um corpo. E Hum. quando eu falo em corpo, o primeiro passo, tanto que quando a gente nasce, a gente está respirando pelo cordão umbilical, e o coração está batendo porque está sendo alimentado pela mãe. No momento que a gente desconecta isso, a primeira coisa e o primeiro estímulo que precisa ser feito para que esse ser humano seja uma alma vivente e viva por si só é o movimento do diafragma, que movimenta a respiração. E a partir daí a gente está vivendo de forma, né, vivendo por nós mesmos, pela respiração. Parou de respirar, teria poucos segundos de vida. Né? Todas as células, trilhões de células dependem de oxigênio. Então, o que acontece para a gente finalizar o do porquê da parte bioquímica, né? Se a gente respira em excesso, toda a produção hormonal do corpo, a quantidade de oxigênio e gás carbônico que tem na corrente sanguínea influencia o pH e, portanto, prejudica a entrega de oxigênio e deixa o nosso corpo totalmente desequilibrado e ele vai ter que compensar. Então, isso é natural por um tempo. Então, eu levo um susto, ou eu tenho que fazer alguma coisa mais rápida, meu corpo ele tem essa habilidade, o coração vai bater mais rápido, dá vasodilatação nas extremidades para correr, para lutar, mas depois eu preciso voltar para o meu estado natural. Se eu permanecer nesse estado por muito tempo, meu corpo está tendo que fazer uma série de adaptações que ele pode fazer por alguns segundos, por algumas horas, mas se ele tiver que ficar dias, semanas, meses, anos fazendo isso, a consequência para o seu corpo é catastrófica. Então todo mundo fala sobre isso, aquilo, esquece da respiração.
Sim. Esquece que ela está controlando absolutamente tudo, produção hormonal. Então, por exemplo, quando a gente respira muito rápido, a gente coloca muito gás carbônico para fora. E a falta do gás carbônico na corrente sanguínea desequilibra o pH. E aí desequilibra, então, vai, por exemplo, a falta do gás carbônico dá vasoconstrição. Tanto que se a gente hiperventila, um dos sintomas é travar as mãos ou a boca, porque a gente começa a não entregar oxigênio para as extremidades do corpo, Sim. inclusive o cérebro. Inclusive o cérebro, principalmente o cérebro. Com algum quadros de hiperventilação crônica, ou que a pessoa hiperventila por muito, pode entregar. Tetania, né? Esse processo. E isso aí nas sessões de breathwork. Então, se a gente começa a respirar muito rápido, desequilibra, perde gás carbônico, fica com pouco gás carbônico na corrente sanguínea, isso dificulta a entrega de oxigênio. Isso é explicado pelo efeito Bohr. O efeito Bohr é só procurar na internet que você vai encontrar de cara, que é a curva de dissociação da oxihemoglobina. Quanto maior a concentração de dióxido de carbono na corrente sanguínea, melhor é a entrega de oxigênio para os tecidos e para os músculos. Tanto que uma pessoa que está num certo nível de hiperventilação, ela começa a entregar bem menos oxigênio para o cérebro. Por isso que ela começa a ter problema de memória, começa a não conseguir se concentrar nas atividades, prestar atenção no que está fazendo, ou seja, fazer uma coisa por vez. A gente está fazendo uma coisa e pensando em mais 5, 10 coisas ao mesmo tempo. Não vai, nenhuma delas vai sair bem feita. Então, para que a gente possa se concentrar, precisa ter um bom fluxo sanguíneo para o cérebro. E o que está acontecendo é que quando a gente respira muito rápido, eu começo a não entregar oxigênio direito para o meu cérebro. Na verdade, para todos os órgãos, principalmente, né? Então, parte do processo metabólico começa a ser, quer dizer, todo o processo metabólico começa a ter interferências. Desregulação hormonal, pressão sanguínea, a questão da insulina para quem tem diabetes, porque se a gente não relaxa, nosso corpo está sempre produzindo ocitocina, né, hormônios inflamatórios, e aí começa a afetar toda a química do corpo, e isso começa a afetar, a gente fala que perde a resposta vagal, é a resposta vagal mesmo, né, que é o tônus vagal. Então, quanto melhor o nosso tônus vagal do nervo vago, mais ele dá comandos para o coração relaxar, por exemplo, desacelerar, bater mais devagar, né, e regular o corpo. Se a gente fica muito tempo estressado, respirando muito rápido, a gente perde o tônus vagal e o corpo começa a não ter mais a habilidade de relaxar, literalmente. Ele fica totalmente desequilibrado. Né? Então, o que está acontecendo é que as pessoas estão respirando muito e essas consequências que eu comentei de vasoconstrição, então, porque o gás carbônico ele é vasodilatador, então se eu começo a ficar sem na corrente sanguínea, não entrega direito oxigênio, nutrientes. Então a pessoa está muito preocupada com a dieta, o que ela está comendo, se tem tal e tal e tal vitamina e nutrientes, e esquecendo que quem está entregando esses nutrientes? Quem está entregando tudo isso que você ingeriu, essa quantidade enorme de suplementos? Corrente sanguínea. Se a corrente sanguínea não está funcionando bem, você pode gastar R$ 1 milhão por mês em suplemento. Sim. R$ 1 milhão por mês em suplementos. Você não vai ter resultado nenhum, porque é pela corrente sanguínea que isso é entregue. Se não está oxigenando bem os tecidos e os músculos, não vai funcionar, não vai ter efeito, porque depende da circulação sanguínea. Então, quando a gente respira em excesso, esse desequilíbrio todo entre gás carbônico e oxigênio acontece, isso dificulta a entrega de oxigênio e nutrientes para o corpo. A gente pode ver vários sintomas, né? Por exemplo, pés e mãos frias. Acordar, por exemplo, com a boca seca durante a noite é um sinal que está respirando pela boca durante a noite. Bocejo em excesso, suspiro em excesso, tudo isso são sinais de que a gente está respirando curto e rápido, muito, muito rápido e curtinho. Então não é uma respiração eficiente, eu vi até que tu colocou nos stories, exatamente isso, Renato. Quando a gente respira mais devagar, a gente melhora a eficiência da entrega do oxigênio. E é justamente um paradoxo. Quanto mais rápido a gente respira, pior é a entrega de oxigênio e gás carbônico para algumas funções essenciais da vida. Por quê? Porque se eu estou respirando muito rápido, é porque algo está me ameaçando. Eu preciso estar pronto para correr. E se eu tenho que estar pronto para correr de um leão, de uma ameaça, eu não preciso fazer resolver uma expressão aritmética. Então eu não preciso de partes do meu cérebro mais né, da inteligência, mais racionais, onde nos fazem tomar decisões mais assertivas, esteja funcionando bem no meu dia a dia. Se eu estou respirando em excesso, essas funções não são importantes para o meu corpo naquele momento.
Por exemplo, e principalmente, a imunidade não é uma prioridade para o seu corpo nesse momento. Porque se a ameaça que está ali tirar a sua vida, não importa se tinha uma bactéria lá dentro do corpo, né? O corpo, então, ele vai dar prioridade, ele é muito inteligente, na verdade. Ele está querendo nos defender de algo mais perigoso, que é algo físico. Se tiver um leão na minha frente agora, ele quer me defender do leão. O que é Então, ele vai poupar energia, ele vai tirar a energia da imunidade, da digestão, de processos do corpo importantíssimos para a saúde, para jogar o sangue para as pernas e para os braços. Dane-se, a digestão fica para depois. Só que se aquilo permanece por muito tempo, a minha digestão nunca vai ser boa, a minha imunidade vai ser horrível. Por quê? Porque a imunidade depende principalmente do sistema de relaxamento. É no sistema parasimpático, quando a gente relaxa, que as atividades de digestão, imunidade, reprodução acontecem, né? Não tem como o corpo pensar em digestão, em reproduzir, em matar bactérias e liberar toxinas se tem algo me ameaçando no ambiente. Isso para ele não é uma prioridade. Por isso que a Então gente é só. descansar, né? Tá doente, descansar e repouso é o modo que o corpo entra realmente, como se falou, e faz todo sentido. Acho que isso explica muito, né? O que você colocou agora, como que se relaciona todas essas questões, e como que todas essas doenças, né? Esse impacto da respiração em todas as doenças, né? Então é perfeito, muito bom. O pessoal tá várias coisas, eu tô vendo aqui. Vou Ah, isso, vai me ajudando aí. Vamos abrir um espacinho para responder as dúvidas de vocês que não forem respondidas durante a live. A gente vai abrir no final, tá? Vou deixar depois também uma caixinha. Se por acaso a tua dúvida não for respondida durante a live, nem no final, eu deixo uma caixinha depois, qualquer coisa, eu estou repassando as perguntas Perfeito. do ano. E também como esse assunto tem muita coisa para falar, eu lembro que eu vou fazer o evento na segunda-feira sobre respiração, porque essa é a semana de aquecimento. Então já tem lives com vários assuntos e na segunda-feira à noite vai ter o webinário Respiração Imperfeita, que é gratuito também. Quem quiser se inscrever Legal. na minha bio. E também vou falar muito mais, explorar muito mais, inclusive várias coisas que eu vi ali que foram citadas também vão ser conversadas lá. Mas a gente tem. Legal. Nossa, é muita coisa que dá para falar, né? Porque é incrível como se relaciona com tudo. Então, sobre a técnica de hiperventilação, você mencionou ali, quando o problema é aquela hiperventilação que persiste, Persiste. não é fazer uma técnica. E outra pessoa, eu vi Não, ela ajuda, ela é benéfica, só que é só pensar assim, uma pessoa que já está com quadro de hiperventilação crônica, eu vou mandar essa pessoa hiperventilar ainda mais? Exato. Não, nem pensar. Então, técnica de hiperventilação e o Wim Hof, tem muita gente que vê um vídeo do Wim Hof no YouTube e sai fazendo. Mas, por exemplo, não consegue reter o ar que mais que 15 segundos. Então, essa pessoa está tomando o remédio errado, ela está indo justamente para o caminho oposto. O Sim. caminho certo desse caso seria acalmar a respiração para deixá-la mais lenta, mais profunda, para depois pensar num pranayama mais de hiperventilação ou no método Wim Hof. Então, jamais por primeiro. Isso seria lá mais para frente. Eu já tive um caso de acontecer, de eu estar trabalhando em colaboração com outras pessoas. Aí, uma das minhas colaboradoras deu uma técnica de hiperventilação numa live. E aí, ela acabou terminando a live e veio uma pessoa desesperada para mim que desencadeou uma crise de ansiedade nela. É. Uhum. Então, daí, depois desse episódio, Não pode. É. nossa, é uma coisa muito delicada para se trabalhar, Muito delicado. tá? E acho que Eu já fiz mais isso em lives também. Hoje eu não aconselho assim, porque eu preciso conhecer a pessoa. E eu entendo que a live é algo para a pessoa entender assim, nossa, nunca tinha ouvido falar, não fazia ideia que isso era tão profundo. Mas depois tem que buscar um profissional para trabalhar. Não é só pegar as técnicas espalhadas e sair fazendo, porque você pode estar fazendo algo que não vai servir para você, né? Que pode piorar o cenário. Nem retenção de ar forte, nem hiperventilação faz para uma pessoa que não conhece a própria respiração ainda, né? Porque a gente primeiro precisa se conhecer, aprender a regular um pouquinho mais o corpo, estar mais consciente, mais no controle da respiração, para depois tomar decisões de fazer técnicas mais extremas. E a maioria das pessoas já sai fazendo sem antes parar para entender o que está fazendo ali. E realmente pode ser perigoso, inclusive. eu acho que isso está relacionado ao fato de muitas pessoas, elas estão num estado tão o simpático tão ativado, elas são tão ansiosas Uhum. que às vezes elas vão tentar fazer uma técnica um pouco mais sutil e elas não vão, parece que elas têm aquela impressão de que elas não conseguem. E daí elas acabam Uhum. buscando coisas mais Mais intensas. extrema. É Uhum.
é muito caminho, né? Então eu imagino que isso Não. que É, acontece. é que assim, Rê, o que a gente tem que pensar? Às vezes a gente precisa, se eu vou andar de bicicleta, primeira vez na vida, eu posso passar horas teorizando isso, não vai resolver nada, só vou perder tempo. É quando eu subir na bicicleta que eu realmente vou sentir se eu estou pendendo para a esquerda ou para a direita. Então, às vezes eu preciso sim dar uma extrapolada em determinado assunto para conhecer o equilíbrio, para conhecer o meio. Então, não é que é um grande problema, mas como tu comentou, depende da pessoa, pode ser muito prejudicial. Por exemplo, mulher grávida jamais fazer hiperventilação ou retear, nem pensar. Não pode. É totalmente contraindicado. Mulheres grávidas, pessoas com pressão sanguínea, problema de pressão sanguínea, pessoas que têm crise de pânico, de ansiedade, de bipolaridade, nada isso pode ser feito hiperventilação ou retenção de ar forte, porque isso vai ter resultados, né? A gente tira em segundos, pessoal, em poucos segundos a gente desequilibra totalmente o corpo, tanto hiperventilando quanto retendo ar. Em poucos segundos a gente desequilibra todo, muda todo o funcionamento do corpo. Acreditem. Toda a produção hormonal depende disso. Porque se o corpo precisa saber o quê? Se ele precisa acelerar ou frear. Se o Sim. corpo ele tá ali esperando comandos, né? A prioridade dele é te manter vivo. A segunda prioridade é poupar energia. Então, depois que a gente, como ser vivo, está seguro, entra em segundo, poupar energia. Então, por isso que ou a gente está se sentindo ameaçado ou a gente está com muita preguiça e muito sono. Cadê o equilíbrio disso? Né? O equilíbrio se conquista através da respiração, porque daí eu regulo a minha produção hormonal conforme eu respiro. Se eu estou no ambiente seguro, eu tenho que estar respirando mais devagar. Se eu estou no ambiente seguro e estou aqui, meu corpo entende que tem uma ameaça, ele está produzindo a química para lidar com essa ameaça. Ele não está produzindo, não está pensando direito na digestão. Por isso que tem tantas pessoas com intolerância alimentar, problemas digestivos. Só se fala no alimento que ingere. Mas e o processo de digestão do alimento? O processo de digestão de alimento não é só o alimento. É a forma como eu lido com o alimento depois que ele entra dentro de mim. E isso tem uma relação direta com a respiração, porque é a respiração que regula o sistema nervoso simpático ou parasimpático. É através dela. A Clay falou, essa live tem que ficar gravada para sempre. Pode deixar que eu vou. Gente, eu vou aqui trazer até uma das últimas questões que apareceu. Foi sobre atividade física, é uma questão que também apareceu lá em cima, que eu vi, né? Legal. Qual é? Tá, legal. Física, uma pessoa mencionou ali, mas na atividade física eu posso hiperventilar? Qual que é o melhor jeito de respirar? Pode falar aí sobre. Tá, legal. A mesma regra, na verdade, por exemplo, se a gente pega o Patrick, que ele está nesse caminho há 20 e poucos anos, ele foi treinado pelo Buteyko, ele já fez TED Talk, ele é autor de 8 livros, é uma referência mundial sobre respiração, o Patrick McKeown. Eu passei 9 dias na casa dele agora, recentemente, lá na Irlanda, é uma pessoa incrível, extremamente humilde, extremamente generosa. Cada vez que eu me aprofundo mais na Oxygen, eu tô mais contente com os resultados que eu vejo e com, né, a gente também tem já quase 30 instrutores aqui no Brasil, que eu formei 27, né? Então, o que que acontece? Quando a gente faz o processo de respiração durante o dia, né? Eu presto atenção na minha respiração e melhoro o meu padrão respiratório, eu vou ter uma consequência muito grande na atividade física. Mas isso pode ser trabalhado em paralelo, eu não preciso trabalhar só a respiração do dia a dia. Eu posso e devo mudar o meu padrão respiratório durante a atividade física. Por quê? O que a gente sabe é que a atividade física é boa para a saúde. Ninguém disse na literatura, e não existe nada que fale sobre erguer 100 quilos para ter saúde, sobre correr 30 quilômetros para ter saúde, sobre fazer 450 burpees para ter saúde. Não tem nada a ver com isso, pelo contrário. Excesso de atividade física é bem prejudicial para a saúde. Tanto quanto a falta. Mesma coisa o sono. Sono de qualidade tem um tempo ideal. O excesso é ruim, a falta é horrível. Os dois são muito ruins. Mesma coisa para atividade física. Exceder a atividade física não é bom para a saúde, principalmente se eu tivesse que tirar um ponto, porque a gente poderia ficar horas aqui falando, né, Renata? Mas se tivesse que tirar 2 ou 3 pontos bem importantes. Primeiro, porque se você está fazendo uma atividade física e está tendo que abrir a boca para respirar, a partir daí a sua atividade física é tão prejudicial quanto benéfica. Acredite, eu preciso resumir aqui, tá? Eu precisaria dar uma explicação maior para vocês entenderem. Sério, Juliano, tudo isso? Sim. Todas as qualidades que você está tendo, a atividade física você está desperdiçando pela respiração bucal.
mau hálito, cárie, problema digestivo, problema emocional, é, falta de concentração. É absurdo, a lista é gigantesca dos problemas que uma respiração bucal causa na pessoa. É muito ruim para a saúde mesmo. As narinas têm 30 funções respiratórias. Sempre que você respira pela boca, você está ignorando 30 funções respiratórias. Dentre elas, aquecer o ar, umidificar o ar, regular, tirar bactérias, vírus, a vasodilatação que gera através do óxido nítrico que é capturado só nos seios paranasais, respirou pela boca, não existe óxido nítrico sendo inalado, e ele é extremamente importante para a saúde e para a eliminação de bactérias e vírus. Então fala em vírus, fala em trocentas coisas e não se fala em respirar só pelo nariz. Se você respira pela boca, você está engolindo uma bactéria. Se você inspira pelo nariz, existem pelos, filtros químicos, inclusive, que estão matando essas bactérias para que o ar chegue para o seu pulmão da forma correta. Ponto final. Respiração bucal é considerada uma patologia, é uma adaptação anormal do sistema do corpo e traz, sim, péssimas consequências para a saúde. Como eu comentei, cárie, mau hálito, problema digestivo, porque afeta a flora bacteriana da boca, do intestino, do estômago, tudo está sendo influenciado porque você está engolindo a sujeira, engolindo a poluição, engolindo ar sem filtro, não regulando a temperatura. Por exemplo, a asma tem uma ligação direta com respirar pela boca, porque inflama as vias aéreas, porque o ar entra úmido, não entra na temperatura ideal, que deveria estar sendo aquecido pelas narinas, para chegar até os alvéolos pulmonares e fazer a troca gasosa com eficiência. Então, respiração bucal não é nem um pouco eficiente, né? Então, vai praticar uma atividade física, respira pelo nariz. Ah, mas eu não consigo porque... Então, você está exagerando. A sua atividade física não comporta a sua respiração. É assim, é simples. Se você tiver que respirar pelo nariz, você está excedendo seus limites. Tá, mas como que eu vou evoluir se eu não exceder meus limites? Respirando pelo nariz, voltando uns passinhos para trás, tendo a paciência de reconquistar isso para manter a respiração nasal durante a atividade física. Se você abriu a boca para respirar durante a atividade física, você está tendo um monte de malefícios igual aos benefícios. Um está anulando o outro. O James Nestor fala isso. Tu chegou a ler o Respire? Sim, sim. A gente. Ele fez uma Ele experiência. explica aí. Fizeram uma Não experiência. está saindo de mim, tá, pessoal? Se vocês... Foi muito bacana, né? O experimento que eles fizeram. É incrível. E eu até eu gostei, você falou do mau hálito, né? Eu fiquei impactada quando eu li que a causa número um do mau hálito é a respiração pela boca. Não o açúcar, todo mundo coloca tudo no açúcar. Não, perdão, de cárie. Cárie, não era mau Cárie, é. açúcar, mas a respiração bucal nem se dá conta que a respiração bucal tem uma influência tão grande, né? A É galera horrível. está perguntando sobre expirar pela boca. Muitas perguntas sobre expirar pela boca, porque a Tá, gente sabe que em muitas atividades físicas a gente é instruído a inalar pelo nariz e exalar pela boca. tá, perfeito, legal. Assunto muito bom. Boa pergunta também, porque eu vou tentar resumir, porque, de novo, teria muito, vai muito além de a gente poder explicar em uma hora aqui, né, em pouco tempo. Mas se eu tiver que também eleger dois assuntos bem importantes, tá? A temperatura do seu corpo agora está em torno de 37 graus, certo? Ou seja, o teu corpo está lutando para te manter quentinho. Essa é uma prioridade dele, para se manter com energia, que é gerada calor. Calor igual energia. Sempre que você, mesmo expirando, tá? O certo é praticar atividade física ou respirar no dia a dia, inspirando pelo nariz e expirando também pelo nariz. Inspira, filtra, limpa, chega lá aquelas 30 funções respiratórias, inclusive cognitivas, ou seja, está ligado à memória, à inteligência, respirar pelo nariz. Além disso, quando a gente expira pelo nariz, um pouco das impurezas já são eliminadas aqui, para não acumular. Então, se eu inspiro pelo nariz, solto pela boca, meu nariz tem mais chance de ficar obstruído. Com sujeira mesmo, tatu. Literalmente. Ou seja, primeira coisa. Segundo ponto, importantíssimo, a questão do calor. Tudo que o seu corpo quer é te manter quentinho para que você possa estar vivo. Se baixar de 30 e poucos graus, a gente não sobrevive. Então, sempre que você expira pela boca, você está soltando calor. Pode fazer o teste aí, vamos fazer o teste. Inspira pelo nariz, solta pela boca.
Você percebe que sai quente. Agora faz o mesmo teste soltando pelo nariz. Não é tão quente, é mais frio. Sim. Claro que é difícil de perceber só com a mão, mas se você tivesse um medidor de temperatura, a gente perceberia uma diferença grande na diferença de temperatura. Ou seja, expirou pela boca, você está desperdiçando calor. E seu corpo vai ter que trabalhar para gerar esse calor. Então você desperdiça energia. Você desperdiça uma fonte de energia que é o calor interno que a gente tem, para que as mitocôndrias funcionem bem, para que a gente tenha o centro de energia do corpo funcionando. Terceiro ponto importante, você expira mais vapor de água, ou seja, você vai desidratar. Por isso que pessoas que falam muito precisam tomar mais água. E ainda tem que prestar atenção para respirar pelo nariz. Então, inspira pelo nariz, solta pelo nariz. No momento que eu estou falando muito, eu preciso, então, soltar pela boca. Como eu solto pela boca, eu vou desperdiçar calor e vou desperdiçar mais água, vou desidratar mais rápido. Entende? Então, são esses os principais motivos. Então, durante uma atividade física, precisa respirar, inspirar pelo nariz, soltar pelo nariz para que você não desperdice energia. Então, se eu solto pela boca, eu também vou soltar mais gás carbônico. Se eu solto mais gás carbônico, meu corpo, com a falta de gás carbônico, tem vasoconstrição, dificulta a entrega de oxigênio. Se não chega o oxigênio na perna, lá onde eu estou correndo, praticando uma atividade física, começam processos anaeróbicos, que é sem a utilização de oxigênio. Se começou a produzir ácido lático, por causa do processo anaeróbico, vai inflamar, vai começar a doer, e eu vou desistir da atividade física muito antes. Ou seja, muitas e muitas e muitas pessoas que dizem eu não gosto de fazer atividade física, é porque não sabe respirar, porque aí começa a doer, começa a ter problemas de metabolismo, né, de entrega de oxigênio, e o seu corpo diz aí, sai daí, para com isso que tem algo errado, isso não está legal, alguma coisa não está certa, desiste disso. E ele vai te fazer desistir da atividade física. Então, o que a gente fala, o Patrick fala muito isso, não se exercite além da sua capacidade respiratória. Isso não é bom para a saúde e não vai te fazer evoluir, inclusive, na atividade física. Você vai sofrer muito para evoluir nela, porque eu aumento a intensidade do exercício e continuo respirando pela boca. O que vai acontecer? Quanto mais eu aumento, pior são os sintomas de dor, pior são os sintomas de não entrega de oxigênio, porque é simples. Se eu tenho pouco gás carbônico na corrente sanguínea, o oxigênio fica preso na corrente sanguínea, ele não consegue ter a pressão que o gás carbônico faz, porque ele é catalisador para a entrega do oxigênio. Então, se falta gás carbônico na corrente sanguínea, o músculo não recebe oxigênio. E aí ele começa, então, com processos anaeróbicos. Então, esse é um processo importante de entender, porque muitas pessoas estão preocupadas com a meta, com eu quero correr 10 quilômetros. Mas e a sua saúde? A sua saúde é prioridade. Fazer uma atividade física pensando nos 10 quilômetros e não pensar na sua saúde não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Muito bem colocado, porque eu acho que é justamente por aí. Eu escuto falar bastante sobre essa questão da exalação e muitas vezes a justificativa é o enfoque performance. Então, por exemplo, você exalar para você tentar gerar uma maior ativação abdominal para você executar um movimento que você não conseguiria fazer, por exemplo, digamos assim, né? E acho que ficou muito bem explicado aí pelo que você mencionou, né? Que não é mais uma questão de, às vezes, dar uns passos para trás e pensar na tua saúde. Sem falar que eu sinto, por exemplo, eu que já estou mais habituada a treinar e fazer sempre a respiração nasal, eu consigo exalar pelo nariz e sentir ação abdominal. Mas eu percebo que existem pessoas que têm uma dificuldade maior, que elas, às vezes, demoram um pouquinho mais para sentir, parece que se elas não soltarem pela boca, elas não sentem muito. É mental isso, porque a gente aprendeu na escola. Eu lembro, quando era criança, que eu aprendi que inspira pelo nariz e solta pela boca. Isso é completamente disfuncional no ponto de vista tanto de bioquímica quanto de biomecânica, falando. O diafragma está mais conectado com o nariz. Então, sempre que a gente respira pela boca, a gente tende a levar a respiração mais superior. Mas aqui no peito, que é a musculatura secundária, não é uma musculatura eficiente. A musculatura eficiente para a respiração e primordial para a vida é o movimento do diafragma, porque ele massageia os órgãos. Aí, por isso que a gente teria horas para ficar falando aqui de tanta coisa que dá para falar. Mas o movimento do diafragma massageia os órgãos. Então, estimula o sistema linfático, por exemplo, a eliminar toxinas do corpo. Tanto que as principais glândulas estão nessa região aqui,
da respiração. Então, se a gente não consegue respirar de forma eficiente, que é inspirar pelo nariz e soltar pelo nariz para manter níveis de gás carbônico, produção hormonal, manter estado de flow, inclusive, não desperdiçar água, calor, tudo isso que a gente falou, vai ter sempre um movimento disfuncional. Então, os grandes autores, como o Patrick, tem vários outros, deve conhecer a doutora Belissa, tem vários outros que explicam o seguinte: não existe movimento funcional sem uma respiração funcional. Todo movimento depende do movimento da respiração. A respiração é o movimento da vida. Parou de respirar, não vai sobreviver poucos segundos, minutos. Né? Então, a respiração é o movimento primordial da vida. Se você faz um movimento que não está sincrônico, que não está alinhado com o movimento da respiração, esse movimento nunca vai ser perfeito. É só ver grandes performers, seja cantores, atletas, pensa um atirador de elite, que tem a concentração que ele tem, o foco é 100% na respiração. Né, para que ele tenha a firmeza de manter o corpo, vai atirar com arco e flecha, qualquer coisa que a gente for fazer, que exige concentração, postura, tem que estar prestando atenção na respiração, porque é ela que proporciona essa postura, é ela que proporciona, inclusive, como a gente falou, quimicamente falando, não é só mecânica e não é só química. Os dois, a gente tem que falar sempre em três pilares da respiração: bioquímica, biomecânica e os efeitos psicofisiológicos. São os efeitos do resultado da química e da mecânica. Sim. Então, a forma como a gente se movimenta para respirar tem um impacto direto na química. A quantidade de ar, que é a química, tem um impacto direto na postura, porque se eu respiro muito rápido, a falta do dióxido de carbono dá vasoconstrição e eu tendo a ficar mais tenso, mais rígido, mais travado. Então, quando eu respiro mais devagar, aumenta o gás carbônico, vasodilatação, eu tenho mais facilidade para me manter numa postura, para ter flexibilidade, para não ficar todo duro, travado. Então, se eu vou erguer um peso e estou respirando errado, eu não vou erguer esse peso direito, nunca. É impossível isso acontecer. Tanto que os grandes autores explicam. O movimento funcional, não existe um movimento funcional sem uma respiração funcional. Acho que agora está crescendo um pouquinho isso, porque eu vejo até, eu sou instrutora da Movinat, né, que é uma empresa de movimentação natural, e eles também, agora parece que estão começando a falar como o núcleo, primeiro a respiração. E eu espero que isso comece a se alastrar aí para muitas outras modalidades de movimento, etc, né? Porque a gente sabe que essa é uma base tão importante, e acho que vários pontos que você colocou hoje explicaram isso, né, com muita clareza. Tô vendo que a galera está perguntando bastante coisa. Eu vou ver Sim. algumas que foram enviadas aí. Aqui da respiração pela boca. Respiração pela boca. Então hoje acho que a gente conseguiu explicar, né? A importância de respirar, inspirar e expirar pelo nariz. É químico, é mecânico, tem vários motivos, e como eu comentei, não dá tempo de explicar em tudo, mas vocês ficariam assim realmente impressionados com o quanto isso está afetando o nosso corpo, né? Mas como a gente sabe à noite, né? Um sintoma de que está respirando pela boca à noite é acordar com a boca seca. Porque significa que estava com a boca aberta e aí estava seca a boca, né? Inclusive, se ela seca muito, a gente acorda. Porque o corpo, sempre que tem alguma coisa muito anormal, ele vai te acordar. Então, a apneia do sono, a apneia ronco, né, tá tudo ligado com a respiração bucal. Só que é estranho dizer assim, tá, mas como é que eu vou controlar minha respiração enquanto eu estou dormindo? Claro, a gente não está consciente, é impossível. Então, o que a gente faz? Muda o padrão respiratório durante o dia. Cuida se você não está respirando pela boca durante o dia, porque de noite é uma consequência disso. Se eu não consigo lidar com as minhas emoções, começo a respirar durante o dia, o que vai acontecer? Meu corpo acostuma com esse padrão, ele acostuma com esse padrão de respiração rápida, porque nós temos sensores que estão monitorando as quantidades de gás carbônico, de oxigênio, e eles são ajustáveis, literalmente, é isso aí, eles se adaptam. Então, se a gente respira muito rápido por muito tempo, muitos dias, semanas, meses, anos, nosso corpo acostuma com esse padrão, e ele entende que isso aqui é o normal agora. Então, para que a gente volte para o estado natural, precisa fazer alguns treinos respiratórios para ir acostumando o sistema respiratório a suportar uma quantidade maior de gás carbônico. São técnicas de retenção de ar, de respiração lenta, que vão fazendo o quê? Os sensores, os quimioreceptores ficarem menos sensíveis ao aumento do gás carbônico. E aí o nosso corpo, então, devagarinho vai voltando para um estado de relaxamento. Então, a gente precisa estar consciente durante o dia, porque a forma como a gente respira à noite é um reflexo disso. E eu vi que o Matt colocou aqui que dá para tapar a boca.
acho que ele também é professor de yoga. Sim, a gente recomenda, tem até algumas fitas que eu trouxe até da Irlanda agora, que tapa a boca para a gente poder dormir respirando só pelo nariz. Só que é um processo, mesma coisa que eu estava falando antes. Se eu vivo com o nariz congestionado, eu vou tapar a boca para dormir, eu vou acordar do mesmo jeito, porque meu nariz, eu não vou conseguir sustentar uma respiração nasal durante a Exato. noite. Então, primeiro a gente ensina a desinflamar o corpo, aprender a desobstruir as narinas e, por consequência, depois, no segundo momento, a gente começa a tapar a boca. Tapar a boca no primeiro momento, para quem vive com rinite, sinusite e nariz congestionado, não vai resolver. Não vai resolver. Porque Tá, se a gente respira muito rápido e ronca, a gente acorda. Mas se não conseguir respirar pelo nariz, vai parar de respirar literalmente e vai acordar também. Então, sim. não vai resolver no primeiro momento. Eu utilizo a fita na boca às vezes também. Já comprei umas, mandei vir de fora, porque aqui no Brasil não tem para o meu filho, que é pequenininho, né? Que daí tem uma especial para crianças. Que Sim. é muito bom. Eu vou dar, se a galera quiser dar umas dicas, eu vou dar umas dicas de técnicas para desobstrução nasal que podem, na segunda-feira, Aham. vai ter à noite, tá? Tá. E tá nessa primeira etapa, aí, como você colocou. O pessoal perguntou aqui. Na luta, eles mandaram aqui como uma pergunta: como deve exalar o ar na execução do golpe? Acho que já foi meio que respondido, né? Por causa da exalação pela boca. A pessoa Uhum. colocou em relação às artes marciais, mas eu acho que já pegou essa questão. Eu. É que a gente tem a ver com a questão de onde eu levo a minha atenção. Porque numa arte marcial, quando a gente dá o golpe, a gente vai estar, né, tanto que os mestres de Kung Fu ou qualquer atividade assim, o que é? A gente trabalha muito com o Ki, com energia sutil, com o Chi, né, no Karatê, essas artes que são... o que acontece? Eu tenho a concentração de energia na região do abdômen. É aqui que é a bateria do ser humano, é aqui que está a concentração de energia, né, que vem da Kundalini, a gente sabe, né, da energia da criação. Então, quando a gente faz um golpe, a gente vai fazer o... Mas não necessariamente eu preciso sair o ar pela boca. É essa consciência desse... Uhum. Eu trago a atenção para a língua no céu da boca, contração do peito, né, dos bandas, como da yoga. Enfim, é muito parecido. As artes marciais são parecidas com a yoga. A Uhum. gente fala de energia sutil, fala de postura, fala de concentração de energia. Então, tem toda essa questão, mas não necessariamente a ar entrando e saindo pela narina, pela boca. Isso, não, como a gente falou, não é saudável. E por mais que eu possa, em algumas práticas da yoga, respirar pela boca, aquilo é uma prática ali naquele momento. Tem que sair dali respirando pelo nariz. Uhum. Exato. Tem uma outra, uma intenção específica que a gente está buscando, né? Com cada prática. Eu acho sempre importante mencionar isso, né? A gente não extrapolar isso para outras questões. E uma das perguntas que É. também tinha surgido era sobre máscaras no treino. Uhum. Porque foi uma coisa que a gente teve que lidar nos últimos 2 anos, a máscara, e muita gente se incomoda Estou... E as fitas ali, aquela azul. máscara e eu sei que o Patrick tem, acho que uma máscara própria para Tem, treino. estou pedindo aqui para o Luan, só um minutinho, eu vou mostrar para vocês, pode ir falando. Não, Pode continuar. que eu acho interessante falar um pouquinho sobre isso, né? Como que isso de alguma Tá. forma ajuda, como que isso pode nos ajudar, por que que se faz isso? Porque para muita gente parece totalmente contra-intuitivo, contra. Sim, é por essa questão, acho, Renata, do gás carbônico. Existe muito mal entendido. A maioria das pessoas entende que o gás carbônico ele é um vilão. Isso. Então eu preciso eliminar ele, porque ele é mau, ele é um gás tóxico, tanto que se fala tanto que o dióxido de carbono é um gás tóxico. Então tá bom. Se o seu pH baixar de 7,365, que é o ideal, para 6,8, você morre. Literalmente. Ou seja, o gás carbônico é muito importante para a sua saúde. Não entenda o gás carbônico como um gás tóxico. A falta dele, você não estaria vivo. E se ele baixar muito, se desregula todo o seu corpo também. Então, a gente precisa ter uma quantidade ideal de gás carbônico. E o que a gente faz, por exemplo, acabei de trazer lá da Irlanda, essa máscara que a gente usa para treino. É uma máscara que a gente coloca assim, e ela dificulta a respiração.
Cria uma resistência. Ela cria uma resistência. O que que acontece? Duas coisas estão acontecendo aqui. De novo, sempre a gente fala de respiração química e mecânica. Por isso que eu acho que o Kenneth comentou que na yoga talvez se perdeu um pouco disso, que ficou só na biomecânica. Pouco se fala sobre bioquímica. Então se entende postura, se entende funcionamento do diafragma, mas não se entende muito de bioquímica, né? E a bioquímica, ela se torna mais científica mesmo, porque aí tira sangue, mede, bota um grupo de pessoas, respira assim, respira assado, tira o sangue, mede concentração de gás carbônico, mede produção hormonal. Então tudo isso já é ciência, o que nós estamos falando hoje, né, sobre respiração. Então a máscara, ela vai dificultar a respiração. Então está trabalhando a musculatura, porque eu dificulto, eu tenho que fazer mais força para inspirar, e também dificulta a entrada de oxigênio, ou seja, eu vou aumentar as concentrações de dióxido de carbono na minha corrente sanguínea. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter que suportar essa quantidade por um tempo e meu corpo vai se acostumando a suportar uma quantidade maior de gás carbônico. Por que isso é bom? Porque, na verdade, a gente está totalmente desregulado hoje. O ser humano está respirando muito rápido em relação ao estado natural de ser humano. Se a gente pegar alguns séculos atrás, era bem diferente, nossa, que nem falou, né? Face e tudo. Então, hoje, nós estamos desregulados, nós temos uma baixa tolerância ao gás carbônico. Então, o objetivo dos treinos de apneia, de colocar máscara, é fazer o corpo se acostumar com uma quantidade maior de gás carbônico e, por consequência, então, essa maior concentração de gás carbônico melhora o fluxo sanguíneo e você tem mais saúde. Sim. Literalmente, é voltar para trás, mas no fundo a gente tem que treinar para poder regredir, para poder voltar nessa questão de ter uma respiração mais lenta. Tanto que o ser humano ficava 5, 6 minutos embaixo d'água e isso era uma coisa natural alguns séculos, alguns mil anos atrás. Hoje a gente não aguenta 30 segundos, Uhum. né? Mas era natural ficar 5 minutos. O ser humano é caçador-coletor e também coletava no mar, né? Na água, desculpa. Né? Não importa se é água doce ou salgada. Sim. E acho que e hoje as pessoas têm uma tolerância tão baixa que elas não suportam, por exemplo, a máscara, né? Eu via, notava isso nos alunos que tinham maiores níveis, quanto mais ansioso, quanto mais hiperventilador crônico, parecia que menos ele tinha tolerância a utilizar. Isso, Meu Deus, eu não aguento isso, eu preciso tirar agora. isso. Uhum. Então, tá tudo correlacionado, né? Tudo. Relacionado ao aumento do gás carbônico, principalmente, porque quando a gente expira, como fica um pouco de ar aqui na máscara ainda, quando eu vou inspirar de novo, eu vou estar inspirando uma concentração um pouquinho maior, é pouquinho, mas já faz diferença para quem já tem uma baixa tolerância ao gás carbônico. Qualquer mudança já é suficiente para criar um desconforto. Então, eu estou inspirando um pouquinho de gás carbônico de volta. É pouco, é muito pouco. Na atmosfera tem 0,01. Quando a gente expira, tem 5% de concentração de gás carbônico, que é o processo metabólico que aconteceu. Está expirando, então, 5% de gás carbônico. Quando eu inspirar, não é que eu vou inspirar 5% de volta. Talvez aquele 0,01 se torne 0,1, se torne 0,3. Mas qualquer diferença que dá, a pessoa já vai sentir. Né? É prejudicial? Não, não é prejudicial. O problema é que a máscara a gente usa muitas horas, usou, né? Graças a Deus, agora nos voos de volta de Portugal, nem precisou mais nos 2 voos máscara. Na ida eu precisei, há 30 dias atrás, ou seja, está mudando, né? Então a máscara, na verdade, ela tinha um efeito muito pouco eficiente. Foi mostrado, inclusive, para os estudos, porque o certo é a gente trocar de 2 em 3 horas. Quem fez isso? Tinha gente que usava máscara um mês. Que eficiência ela tinha? Zero. Na minha opinião, zero. Não estava funcionando nesse sentido, né? Não quero trazer polêmica aqui, porque esse assunto é um assunto polêmico, mas é um fato, já é científico e é simples de entender. Se eu não tiver a higiene certa, a máscara não serve para nada. Uhum. Não vai servir. Né? Mas eu acredito que teve até um benefício para algumas pessoas. Porque quanto mais consciente você estava da respiração, mais você levava atenção para a respiração. Eu só mudo aquilo que eu estou consciente. Jamais a gente vai mudar uma coisa na nossa vida se a gente não está consciente disso. Se eu trouxe mais consciência para a minha respiração, eu tenho a possibilidade de melhorar ela. Mas, infelizmente, muitas pessoas até piorou, porque não conseguia respirar, começou a respirar ainda mais pela boca. Né? Para quem já estava ouvindo falar um pouquinho de respiração, um pouquinho nesse caminho, melhorou. Para mim, melhorou, porque eu tinha que praticar Ashtanga Yoga, 1h30, uma prática puxada com máscara. Então, o que acontecia? Eu melhorei minha tolerância ao gás carbônico um pouquinho Ah, mais. aham. Quando a gente começou a fazer a prática sem, meu Deus, parecia que eu não estava respirando. Eu fazia os asanas, fazia assim, 5 respirações,
respiração 100% fluida. Não tinha aquela sensação de falta de ar, quero respirar mais do que estou respirando. Por quê? Porque isso é só uma sensação. Se a gente coloca o oxímetro no dedo aqui, a gente vai ver que está 99% saturado de oxigênio e ela vai cair abaixo de 60% depois de 3, 4 minutos. Sim. Ou seja, não é que está faltando o oxigênio, pelo contrário, tem abundância. É o gás carbônico que aumenta e nós não temos boa tolerância para ele, e isso cria essa sensação de falta de ar, de fome de ar, que é um certo pânico, né? Muitas pessoas que têm crise de pânico é isso. O gás carbônico aumenta, vai caindo tanto, chega um ponto que o corpo está tão desequilibrado que ele começa a entrar em colapso. O corpo está totalmente fora do equilíbrio, né? É que nem eu pegar um carro a diesel e lá colocar gasolina, não vai funcionar, ou vai, né? É claro, aí a mudança é muito grande, porque até o mecanismo é diferente, mas vamos pegar uma coisa mais parecida nesse sentido, né? Eu estou trocando a química, eu estou mudando a química do meu corpo, ele não vai suportar por muito tempo isso. Se eu estiver respirando muito rápido, ele não vai suportar muito tempo, né? Então vai começar a ter diversas consequências e elas estão relacionadas a praticamente todos os problemas de saúde. Porque a hiperventilação desregula o corpo. Não é difícil de entender, ela desregula todo o corpo. Resumindo, vai afetar para algumas pessoas mais de um lado, mais de outro, depende da situação, né? Perfeito. Gente, o papo tá maravilhoso, daria pra gente ficar dias aqui. Até eu vi que teve comentários falando, meu Deus, fica até amanhã. Porque é muito conversar. E, enfim, é muito bom ter o teu conhecimento, trazer aqui, explicar mais coisas pra gente. Não sei como que você tá de tempo, teve uma pergunta que foi jogada aqui por último. Se você estiver tranquilo, se você quiser responder, senão eu posso também fazer com que colocar as perguntas lá para depois, né? Uhum. Já Tá, avisando, pessoal, que já vamos logo fazer um fechamento aí. Eu sei que tem tá, muita questão para conversar sobre. tá. Então, desculpa, pode só repetir a pergunta? Eu estava lendo o comentário bem na hora. Essa última pergunta, Essa última da retenção? ela perguntou sobre a retenção de ar, se A você retenção, tá, é vazio. com ar ou sem ar. Vazio, sem ar. Por quê? O que a gente quer nesse momento, né? Eu tenho uma baixa tolerância ao gás carbônico. Por consequência, meu corpo fica desregulado, eu estou sempre hiperventilando, isso tem diversas consequências. Então, o que seria a prioridade? Melhorar a minha tolerância ao gás carbônico. Então, o que eu quero fazer? Eu quero prender a respiração ao ponto do gás carbônico aumentar na corrente sanguínea, os sensores que estão monitorando começar a ler esse aumento e se acostumando. No início vai ter uma guerra ali, meu Deus, ele precisa respirar, não está respirando. E aí começa um conflito interno, literalmente, até que vai chegando um ponto em que os sensores monitoram e eles vão entendendo. Não, 40, o certo seria 40, já está em 34, 35, ou seja, nós estamos baixando a nossa tolerância ao gás carbônico como o novo normal. Só que isso não é nem um pouco normal. É comum, né, não é saudável, digamos assim. Então, e isso desregula todo o funcionamento do corpo. Então, para que eu tenha uma tolerância melhor ao gás carbônico, eu tenho que prender vazio. Por quê? Porque se eu tiver com o pulmão cheio, eu ainda tenho ar lá dentro que vai ficar por um período buscando oxigênio e fazendo a troca. Então, até que acabe aquele ar do pulmão e comece a aumentar o gás carbônico para a gente ter um efeito de, hipercapnia, que é o aumento do gás carbônico, né? Para que eu tenha um efeito de hipercapnia, eu preciso prender vazio. Então, mas eu não aconselho, como eu comentei, eu tenho um receio de aconselhar isso numa live, porque eu preciso saber um pouquinho mais da saúde da pessoa. Então, se uma pessoa retém a respiração por muito tempo, por alguns minutos, segundos, e ela teve já cenários de ansiedade, que a ansiedade pode desencadear isso, ou seja, não é bom. Não é para todo mundo, né? Mas sim, é muito eficiente e pode ser feito para todo mundo se for feito com uma escala, vai aumentando. Então, no início, o que eu digo para uma pessoa que nunca fez isso, está ouvindo isso pela primeira vez? Inspira, expira, prende, tranca o nariz, é importante, e faz 5 segundos. Vê se você consegue reter o ar por 5 segundos, inspira de novo, e respira mais 2, 3 vezes, faz de novo, inspira, expira, retém 5 segundos. Se está confortável, você vai aumentando. 5, 6, 8, 10, 12, 15, e você vai descobrir até que ponto você aguenta ficar sem ar, sem ficar desesperado por ar, que daí você já passou do ponto. Então aí inspira, expira, prende, segura um pouquinho e deixa, né? Quando a gente vai aumentando 30 segundos, 25 segundos, 30 segundos, significa que a nossa tolerância ao gás carbônico está melhor. E eu, portanto, vou, por exemplo, de primeira,
que nem melhorar a qualidade do sono, porque a respiração é o relógio mestre do sono. Durante o sono é a respiração que dita todos os outros ritmos corporais. Ela é o centro, literalmente, do corpo. Se a gente está respirando de forma disfuncional, todos os outros ritmos corporais vão estar disfuncionais. Portanto, não vai dormir bem. Então, um dos primeiros resultados que a gente vê quando o número, esse número que a gente chama de BOLT score, que é Body Oxygen Level Test, quando esse número começa a aumentar, a gente começa então, o corpo começa a entrar em um estado mais de relaxamento e, por consequência, o sono é muito melhor. Perfeito, muito bom. Gratidão, gratidão, Juliano. Foi muito bom conversar com você. Quem sabe a gente marca uma próxima live, porque é muito assunto que tem para falar mesmo. Mas acho Verdade. que terminou aí com uma boa mensagem sobre toda essa relação, o quanto a respiração realmente é importante para a saúde. Algumas coisas que a gente pode fazer, sabendo que a gente vai com calma e que é muito importante a gente também buscar um profissional que nos oriente, né? Especialmente nesses quadros que são um pouquinho mais delicados. Então, se importância de um profissional para analisar cada caso, porque acho que um dos pecados, entre aspas, eu acho que nas formações de yoga, às vezes eu sinto que a gente muita dica genérica, assim, a mesma coisa para todo mundo. E a gente, quando a gente começa a se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, a gente vê que não é assim, que não dá para ser igual, que tem que ser uma atenção atualizada, assim como muitas coisas são. A respiração também, né? Muitas vezes a gente tem que... Algumas regras são gerais, né? A gente falou, respirar pelo nariz é para todo mundo, respirar pelo diafragma é para todo mundo, né? Todo mundo deve chegar nesse estado, né? Tentar... Olha uma criança, observa uma criança recém-nascida que você vai ver, ela só respira pelo nariz, respira movendo a barriguinha aqui, bem tranquila, né? Profunda. Toda a respiração dela é profunda, não existe uma respiração curtinha. Ela vai sempre estar respirando completo, uma respiração fluida. Esse é o objetivo final para todo mundo, independente de qual pessoa, se faz atividade física, não faz, todo mundo. Mas como eu chego lá é a questão. Tem que ter uma certa metodologia, um certo passo a passo, senão você pega um monte de informações perdidas na internet e acha que sabe, vai fazer e não é bem assim, né? E a gente perde tempo, perde qualidade de vida, sendo que daqui a pouco, às vezes, que nem eu comento, algumas pessoas fizeram 2 ou 3 sessões comigo. Com 2 ou 3 sessões, você já consegue entender como funciona seu sistema nervoso, se controlar, pegar um passo a passo para fazer no dia a dia. E o mais importante, medir isso. Como eu meço em 3 meses se eu evoluí ou não evoluí? Ou se eu só peguei um monte de conteúdo aleatório e fiquei fazendo treininho e o que resultado isso me trouxe na minha vida? Então, quando você tem um profissional junto, que tem vários outros instrutores, aqui já no Brasil, da Oxygen, a gente consegue dar um acompanhamento e dizer para você, olha, você começou assim, olha o que mudou. O que você já consegue perceber? Melhorou a qualidade do sono? Melhorou o sexo? Porque o sexo está totalmente ligado à respiração, né? Se a gente não respira direito, não tem vasodilatação. Se não tem vasodilatação, não tem ereção, não tem dilatação. Entende? Então a gente precisa, tá ligado a absolutamente tudo. Então, uma vez que corrigiu o padrão respiratório, é uma transformação na vida. Eu falo por mim e falo por muitas pessoas já que eu atendi, assim, e vi diferença, né? E a yoga é isso, né, Renata? A yoga é isso, só que não dá para só pensar na respiração quando tá no tapetinho, não mete, e depois sai dali e respira de qualquer jeito. Exato. Essa é a questão, né? Fazer essa conexão entre os dois. E é isso que eu tento trazer aí para o pessoal que me acompanha, os professores, que a gente leve a respiração para além do tapete, porque a gente não fique só com aquele pranayama que recebemos nas formações, beleza. Pranayamas são incríveis, mas a gente está num papel, eu acredito, muito importante, né? Porque muitas pessoas vão buscar o yoga pensando em melhorar a respiração. Então, eu acho que por isso que a gente tem que continuar estudando, se especializando, né? Então, aí, estou fazendo um evento online que vai ter, quem não está inscrito, se inscreva lá na bio. O Juliano também dá formações, né? Também dá treinamentos. Não sei se vai ter que você dá de vez em quando. Então, são coisas que acho que a gente tem que sempre buscar, porque é um papel, na minha opinião, incrível, porque é um potencial transformador. Como a respiração, para mim, é uma das coisas que tem o maior potencial transformador, eu fico muito feliz de estar nessa posição onde eu posso ajudar as pessoas a respirar melhor. Verdade, é realmente muito gratificante. Cada workshop que eu termino, assim,
tu vê no olhar das pessoas, né, a transformação, assim, e o quanto isso, muito do que foi falado ali era novidade, mas não só falado, o bom do workshop é que a gente experiencia, então a gente hiperventila, a gente faz retenção de ar, a gente entra numa banheira de gelo, onde ali o controle da respiração é fundamental para aguentar a dor do gelo, para aguentar aquele frio muito intenso. Se não controla a respiração, você não aguenta, né? Então a gente consegue no workshop mostrar para a pessoa o quão poderosa é a respiração, sai um pouco da teoria e vê na prática o quanto isso faz diferença, sabe? Quanto isso transforma. Perfeito. Muito bom, gente. Aqui tá a fitinha, lembrando que a gente falou antes, ó, Ah, fitinha. Olha só que para legal. tapar a boca, para tapar a boca antes de dormir. Muito bom, muito bom. Gratidão. Muito obrigada mesmo pela Obrigado, Renato. o carinho aí em responder, falar com todo mundo, atender as nossas questões, foi ótimo. E no futuro vamos marcar mais uma com certeza, porque ainda tem muita coisa para conversar. Legal, legal. Vamos sim. Obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa live aí. E tenta colocar em prática, assim, a primeira coisa que eu diria é respirar pelo nariz. Respira pelo nariz, presta atenção. Obrigado por ter acompanhado nós aqui. E é uma longa caminhada, então não pode desistir, tem que ser um pouquinho por dia. Isso aí. Namastê. Tá Gratidão. bom? Obrigada, Juliano. Namastê. Até mais. Tchau, tchau.